Alguma vez você já parou para pensar na surpreendente verdade sobre uma voz que mudou a história, mas que raramente recebe os holofotes que merece? E se a mensagem implacável de um homem, entregue das margens da sociedade, fosse a chave para entender uma das maiores mudanças da humanidade? Hoje vamos mergulhar fundo na história de João Batista, não apenas como uma figura bíblica, mas como um profeta revolucionário, o arquiteto invisível de uma nova era. Imagine um cenário desolador, o deserto da Judéia, um lugar árido, inóspito, longe dos centros de poder e influência. É exatamente aqui que João Batista escolhe para iniciar seu ministério. E esse cenário não é por acaso. Ele amplifica perfeitamente a sua mensagem austera e direta. Vestido com peles de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel selvagem, sua própria existência era uma renúncia ao conforto e ao conformismo. Sua mensagem central ecoava pelo deserto como um trovão. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que isso significava para aquelas pessoas naquela época? Significava uma virada completa de 180 graus. Uma mudança radical de mente, coração e direção. Não era um ajuste superficial, mas uma transformação interna profunda, um realinhamento total com Deus. E então, havia o seu batismo. Multidões vinham de Jerusalém e de toda a Judéia para serem batizadas por ele no Rio Jordão. Este ato era radical. Não era apenas um ritual de purificação. Era uma confissão pública de pecados e um compromisso com uma nova vida. Para um povo que esperava um Messias político, um rei guerreiro que os libertaria do domínio romano, essa mensagem de arrependimento pessoal era chocante e contraintuitiva. João estava preparando o solo do coração das pessoas, arrancando as ervas daninhas do orgulho e da complacência para que a semente do Evangelho pudesse ser plantada. Mas a missão de João não surgiu do nada. Ele era o cumprimento de profecias antigas. Séculos antes, o profeta Isaías escreveu: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E Malaquias profetizou: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. João Batista era essa voz, esse mensageiro. Ele era o elo profetizado, a ponte entre a promessa e a realidade. Suas interações diretas com Jesus são alguns dos momentos mais poderosos dos evangelhos. Pense na cena do batismo de Jesus. João, em sua humildade, hesita dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus insiste: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Naquele momento, no Rio Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba e uma voz do céu declara: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O ministério de João valida o de Jesus, e o ministério de Jesus cumpre o propósito de João. Ao preparar o coração e a mente das pessoas, João criou o palco perfeito para a chegada daquele que ele mesmo disse: Não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Agora, você pode se perguntar: o que essa voz do deserto de 2000 anos atrás tem a ver conosco hoje? A verdade é que os ecos da voz de João são mais relevantes do que nunca. Vivemos em um mundo que muitas vezes luta contra a ambiguidade moral, onde a verdade é relativizada e os valores são fluidos. O chamado de João ao arrependimento é um lembrete poderoso da necessidade de clareza, de integridade e de um padrão absoluto de verdade. É um chamado para examinarmos nossas próprias vidas e nos afastarmos daquilo que nos separa de um propósito maior. E a sua mensagem de preparar o caminho, como isso se traduz para nós? Significa cultivar uma prontidão espiritual e social. Significa remover os obstáculos em nossos corações, orgulho, egoísmo, indiferença, que nos impedem de experimentar uma transformação genuína. Significa também trabalhar para remover as injustiças em nossa sociedade, endireitando os caminhos tortuosos e aplanando os lugares ásperos, para que a justiça e o amor possam fluir mais livremente. Eu te desafio a pensar agora: em quais áreas da sua vida
da sua comunidade. Uma voz no deserto é necessária hoje, onde a verdade precisa ser dita com coragem e amor. Ao olharmos para além do Rio Jordão, para o legado de João, vemos sua importância incomparável. Ele é a ponte definitiva entre a antiga e a nova aliança. Ele é o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, e o primeiro a apontar diretamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua vida foi marcada por uma integridade intransigente. Ele não bajulou os poderosos. Pelo contrário, ele confrontou o rei Herodes por seu pecado, uma posição destemida pela verdade que, no final, lhe custou a vida. João Batista nos deixa um legado de coragem, humildade e propósito inabalável. Ele entendeu que sua missão não era sobre si mesmo, mas sobre apontar para alguém maior. É necessário que ele cresça e que eu diminua, disse ele. Essa é talvez a sua lição mais profunda. Então, como podemos incorporar o espírito de João Batista em nossas vidas hoje? Como podemos falar a verdade em amor, mesmo quando é impopular? Como podemos preparar o caminho em nossos próprios círculos de influência? E como podemos viver com um propósito claro em nossos próprios desertos pessoais? Os lugares de dificuldade ou solidão? A resposta está em seguir seu exemplo. Viver uma vida de integridade, apontar para algo maior que nós mesmos e corajosamente cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada pela vida e mensagem de João Batista. Se este vídeo te tocou ou te fez pensar, por favor, deixe seu like e compartilhe com alguém que também possa se beneficiar. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima. Você sente que tem um chamado para pregar, mas quer melhorar sua comunicação e pregar com mais autoridade e confiança? O curso Oratória, Pregando com Autoridade, foi feito para você. Este curso é essencial para quem deseja dominar a arte da oratória e combinar esse conhecimento com o dom divino de pregar a palavra de Deus de forma clara e impactante. Imagine poder falar com uma dicção perfeita, usando gestos que reforçam sua mensagem, construindo discursos que tocam o coração das pessoas e controlando o nervosismo para transmitir uma confiança inabalável. Tudo isso é possível com o nosso curso. Além de técnicas de oratória, você vai aprender a pregar com a autoridade que edifica, exorta e consola, prendendo a atenção da sua audiência desde o início até o final. E para tornar o aprendizado ainda mais profundo, vamos estudar exemplos bíblicos de como Jesus usava a palavra para impactar multidões. E não para por aí. Inscrevendo-se agora, você recebe bônus exclusivos que incluem 10 esboços prontos para facilitar sua preparação. Não perca essa chance única de transformar a maneira como você prega a palavra de Deus. Com Oratória, Pregando com Autoridade, você estará preparado para transmitir suas mensagens com clareza, paixão e impacto. Inscreva-se hoje e comece a jornada para se tornar um pregador mais confiante e eficaz. Sua audiência merece ouvir a palavra de Deus da melhor maneira possível. E você merece se sentir preparado para entregar essa mensagem com autoridade e graça. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição agora mesmo.